Olá, a gente vai abrir hoje o que é tipo o mapa do tesouro do planejamento patrimonial. A ideia aqui é bem simples: entender como um plano, quando é bem feito, não só protege o que já foi conquistado, mas também faz esses bens se multiplicarem para as próximas gerações. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? No fim das contas, não é só sobre acumular, mas sim sobre garantir que todo o esforço de uma vida inteira continue rendendo frutos. Sabe, como é que se transforma o patrimônio em um verdadeiro legado? É isso que a gente vai descobrir. Ok, então vamos começar. Pelo começo, claro. Para a gente conseguir construir um plano que funcione, primeiro a gente precisa entender a base de tudo, as fundações, né? O que é exatamente planejamento patrimonial? E mais importante, por que essa ideia não é de hoje? Olha, dá para pensar nisso como se fosse um Waze para os seus bens. O planejamento patrimonial é isso, ele cria a rota mais segura, mais eficiente, para garantir que o patrimônio chegue no destino certo, seja para financiar uma aposentadoria tranquila, seja para amparar a família lá na frente. E olha, essa preocupação em proteger o patrimônio é antiga, mas muito antiga mesmo, coisa da época dos pergaminhos da nobreza. O que é realmente fascinante é ver a evolução disso tudo. A gente saiu de testamentos simples e hoje estamos falando de estratégias digitais com blockchain. A meta, no fundo, continua a mesma: proteger o futuro. Só que as ferramentas que a gente tem hoje, nossa, são incrivelmente mais poderosas. Beleza, agora que a gente já entendeu o conceito, a próxima pergunta é: tá, e para onde a gente vai com isso? Antes de sair escolhendo as ferramentas, a gente precisa definir o destino, né? Afinal de contas, quais são os grandes objetivos de um plano patrimonial? Aqui estão eles, os 5 pilares que sustentam qualquer bom plano. Dá para pensar neles como as colunas de um templo, sabe? Se uma delas estiver meio bamba, a estrutura toda corre o risco de desabar. É exatamente essa combinação de proteção, organização e crescimento que constrói um legado realmente sólido. Ok, objetivos definidos, agora sim, chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas. Vamos dar uma olhada em quais são os instrumentos essenciais para construir e proteger um legado, na prática, no dia a dia. Essa comparação aqui é muito, muito boa. A holding patrimonial funciona como um verdadeiro castelo, sabe? Protegendo o patrimônio pessoal daquelas tempestades do mundo dos negócios. Agora, sem essa fortaleza, os gains ficam ali totalmente expostos. É basicamente a diferença entre estar seguro dentro dos muros ou completamente vulnerável no meio de uma enchente. E estas aqui são as ferramentas para garantir que a sucessão seja tranquila, sem dor de cabeça. Cada uma delas, viu? Desde as doações em vida até os testamentos. Todas têm um papel fundamental para evitar briga, para evitar conflito e garantir que a transição do patrimônio aconteça exatamente como foi planejado. Isso, no final, traz uma paz de espírito que não tem preço. Sabe aquele ditado da vovó? De não colocar todos os ovos na mesma cesta? Pois é, ele nunca esteve tão em alta. Dá uma olhada na variedade de ativos que a gente tem hoje. Vai de imóveis a criptomoedas. Espalhar os investimentos continua sendo a estratégia mais inteligente, tanto para se proteger de umas quedas mais bruscas, quanto para buscar crescimento em várias frentes ao mesmo tempo. Então, resumindo a ópera, blindagem patrimonial é isso. É construir uma muralha legal entre os bens pessoais e os riscos do negócio. É a forma mais inteligente e, vale frisar, perfeitamente legal de proteger aquele patrimônio que levou uma vida inteira para ser construído. Mas, né, não adianta nada ter as melhores ferramentas do mundo se a gente não souber como usar tudo isso em conjunto. Um plano sólido precisa de um manual de instruções, com regras bem claras para todo mundo. E o nome chique para isso é governança. Essa citação aqui, ela resume perfeitamente a essência da governança. Pensa nela como se fosse o sistema operacional que mantém o plano funcionando e, super importante, a família unida. Porque sem regras claras, meu amigo, até a melhor das estratégias pode ir por água abaixo. Um plano patrimonial não é uma foto na parede, é um filme. Pensa nele como uma engrenagem bem complexa. Para que ela continue girando direitinho, sem atrito, precisa de manutenção constante. E o que é essa manutenção? É revisar as estratégias de tempos em tempos, é documentar todas as decisões e, talvez o mais importante de tudo, é manter a comunicação entre todo mundo sempre aberta e transparente. É isso que transforma um plano que está só no papel em algo vivo, que funciona de verdade. E para a gente fechar, vamos olhar um pouco para o horizonte.
Um plano que foi criado para durar gerações, ele não pode, de jeito nenhum, ficar parado no tempo. O mundo muda o tempo todo, numa velocidade maluca, e o planejamento patrimonial tem que acompanhar esse ritmo. O planejamento de hoje em dia vai muito além dos números. Agora, ele integra os valores da família. A gente começa a pensar não só no retorno financeiro, mas também no impacto que os investimentos podem ter no mundo. E, claro, em como a tecnologia pode ajudar a otimizar tudo isso. O legado, hoje, é muito mais sobre propósito do que simplesmente sobre posses. E com isso a gente chega na reflexão final. No fundo, planejar não é ficar olhando pelo retrovisor, né? É construir uma estrada sólida para o futuro. A grande questão que fica no ar é essa. O patrimônio que está sendo construído hoje, ele está realmente preparado para o que vem pela frente?